E aí, como é que você está? Fazendo suas tarefas? Que bom que você está fazendo, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Essa é a aula 3 do módulo 2 e a aula 3 é sobre autogoverno. Você sabe qual é o maior ato de liderança que existe no mundo? É o ato, anota isso aí, é o ato de liderar a si mesmo. Esse é o maior ato de liderança do mundo. Você está pronto para conhecer autogoverno? Autogoverno é conhecer a si mesmo e governar o seu próprio corpo. Ontem eu fui levar e buscar meus filhos na escola. Na hora de ir embora, meu filho, ele que conhece esse drive, que é o autogoverno, ele parou de me ouvir quando eu chamei. Ele começou a fazer uma brincadeira e balançar a cabeça. E gritar. Ele perdeu a audição, né? Não consegui ouvir porque estava fazendo maluquice. E é muito legal que criança sabe fazer isso muito bem. Ele perdeu o contato visual. Quando ele perdeu isso, ele perdeu o norte. Aí aconteceu, ele caiu numa mureta, mas pranchou, caiu com as costas no chão. Quando você perde o autogoverno, assim como uma criança pequena, um adulto também reage da mesma forma. Quando você para de ouvir, para de enxergar, você vai perder o norte. Na perda de norte, você perdeu o rumo e você perde os seus resultados e alguns perdem até a própria vida. O que você tem para aprender com o autogoverno? O autogoverno é o controle sobre si mesmo. Lá em Provérbios está escrito que o homem que governa a si próprio é mais valente do que aquele que toma uma cidade, ou seja, um país em guerra, né? No contexto de Provérbios, uma nação. Você sabe por que existem os líderes? Esse módulo não é de liderança não, mas é só para abrir a sua mente. Só existe líder porque você não faz o que precisa ser feito. Então você precisa de alguém para mandar em você. Você precisa disso? Você já não assistiu a aula Aprenda a Cuidar da Sua Vida? Você não precisa disso. Por que autogoverno? Porque senão você não vai ter disciplina. Você acabou de assistir uma aula que é sobre hábitos. Como você não sabia como gerar esses hábitos, eu vou te mostrar o que vem antes dos hábitos. Cara, mas por que a aula vem depois? Porque primeiro você ouviu uma coisa comum, agora você vai destravar o que não é comum. Vamos lá. O autogoverno, ele é a autodisciplina, que gera o quê? Força de vontade. Anota isso aí, ó. Autogoverno é igual a autodisciplina, que é igual a força de vontade. Quais são as três coisas que quebram a força de vontade? As coisas que você fala, as coisas que você come e os impulsos sexuais. Como é que você está lidando com essas três coisas? Comer tanto alimento com a boca e com os olhos e com o ouvido, com os seus canais. É o que você come, alimento. Tá ouvindo coisa baixa demais? Lá na palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Ouvir, ver e falar. Essa boca aqui, ó, é um alimento também. Por quê? Porque quando você fala algo que é um canal, o seu ouvido também ouve. Cuidado, viu? Não seja você que fale mal de você nem dos outros. Então são três coisas aí, ó, para aumentar sua força de vontade, que é a definição de autodisciplina. As coisas que você fala, ela é dobrada, tá? Porque por você falar e afetar os outros, afeta o seu cérebro de volta, porque você tem um feedback, o ouvido é um feedback. As coisas que você come, aí o que você come por aqui e por aqui, ó. E os seus impulsos sexuais. Falar um pouquinho dos impulsos sexuais para você entender. Os impulsos sexuais, a sua parte sexual é a parte hidráulica, só a água no corpo. Quando você ouve a primeira vez, assim, alguém fala na conversa, a primeira vez durante uma conversa que fala sexo, você pensa em genitália. Genitália é o órgão feminino ou masculino, tanto faz. Não é o órgão, não é fricção de vagina com pênis. Isso é só a torneira do sistema hidráulico. O seu cérebro é uma caixa d'água e essa água vai sendo irrigada para o corpo. Quando você sabe canalizar seus impulsos sexuais, você fica uma pessoa com energia diferente, um brilho no olhar diferente. As pessoas te acham interessante. Quando você gasta com pornografia, que eu já comentei, quando você gasta com infidelidade, quando você gasta com coisas que não tem nada a ver, a sua energia faz o quê? Vai lá no chão. Aí você vira um lixo. Por que o autogoverno? Por que essa aula? Porque se você não se controlar, você vai fazer doidura. Tá ruim na sua casa, alguém lá no serviço é melhor. E aí você quer ficar com essa pessoa, você tá doido. Pablo, você é a favor que cada pessoa case com um, mas pra que casar com dois, mano? Você não dá conta nem de um, você não tem inteligência emocional pra gerir duas pessoas, não. É só uma, cada um com um. Mas eu não acredito nisso que você tá falando. Não acredito, então grava seu curso aí que eu vou fazer sua aula pra ver se faz algum sentido. Tá dando resultado? Na realidade, tem um resultado satisfatório? Me conta. Vou falar uma coisa pra você. Eu sou homem de uma mulher só. Só namorei uma,
Casei só com uma, só transei com uma mulher a minha vida inteira. Sabe o que eu espero? Que isso continue a minha vida inteira. Por quê? Porque ninguém tem esse tanto de energia para gastar com os outros. Por que, papo, você está falando isso? Porque se eu controlar as coisas que saem da minha boca, se eu controlar as coisas que eu estou comendo, e se eu controlar meus impulsos, eu viro o Jaspion. Você quer virar o Jaspion? Eu falei que ia ser o pior ano da sua vida, né? Imagina você. Não sei se são todos assim, né? Eu imagino que não. Mas você, por exemplo, já atrasou com uns 20. O que você ganhou com isso? Você ganhou foi um monte de laço de alma. Não é o assunto de hoje, mas o autogoverno é você não andar induzido pela torneira do sistema hidráulico. Ai, meu Deus, eu preciso fazer. Então, canalize essa energia. Canalizar que jeito? Canalizar de forma correta os seus pensamentos para você virar uma pessoa brilhante na fala e em outras coisas que você for fazer. Gastar a energia desses impulsos para você escrever, para você dar boas palestras, para você se conectar em reuniões, para você ser promovido, para você abrir sua empresa. Energia sua que está vazando, está drenando em outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Você está ouvindo o que eu estou falando? Autogoverno é o ato de liderar a si mesmo. Lembra que eu te falei do hábito desencadeador, que eu tomo banho na água natural? Que é água fria ou gelada, dependendo do lugar. Só autogoverno faz você fazer isso. Só autogoverno. Autogoverno vai ser, no final das contas, a autodisciplina, e a autodisciplina gera força de vontade. Então, recapitulando aí, ó. Vai ter uma tarefa aqui para você medir a pontuação e o que está impactando e quais tarefas você pode fazer para resolver isso. Autogoverno é governar a si mesmo. Você está pronto para isso? Esse sim é o pior ano. Por que o pior ano? Porque você vai gastar muita energia para mudar. Mas vai ser o pior ano de todos. Você não vai ter outro assim. Fique em paz. Tá? Continue fazendo as tarefas. As aulas são curtas por quê? Porque não precisa de blá blá blá. Não precisa de gordura. A gente vai direto ao ponto. E é isso que interessa. Tá bom? Vá cuidar da sua vida. E esse sim é o pior ano. Só que você vai ver os que vão vir depois desse.